Beleza, pessoal. Agora vamos então dissecar esse relatório que eu mando para vocês todo fim de semana. Não tenho a intenção que vocês saiam daqui formados como assessores de investimentos ou analistas financeiros, mas é importante que vocês percebam que por trás de um gráfico existe muita informação que dá para extrair, e aí são os olhos que vêm que acabam se beneficiando é, da capacidade analítica. Então, eu vou tentar, de alguma maneira, é, nivelar aqui o conhecimento de vocês de uma maneira mais simples, mais tranquila, para que a gente possa, nas nossas interações, discutir com mais segurança e mais transparência, tá bom? Então, vamos lá, espero que vocês gostem. Vou compartilhar minha tela com vocês. Este daqui, então, é o tal do relatório que eu mando para vocês todo domingo, religiosamente, tá? Então, esse relatório, ele começa com aquilo que eu chamo de um dashboard global. O que que é isso daqui? Turma, isso aqui é o meu termômetro, tá? Isso daqui serve para a gente ver como que o mercado mundial funcionou, tá? Em termos de rentabilidade na última semana, e se isso é algo que se estende para os últimos 12 meses e como que está no longo prazo. Então, o mercado americano tem lá a bolsa de Nasdaq, tem a bolsa do S&P, que são as 500 principais ações americanas, e essas duas principais bolsas de ações de valores americanas, né? Então, essa semana foi uma semana muito ruim lá nos Estados Unidos, né? Quase menos 10% em Nasdaq, menos 9,1% no S&P, coisa que contaminou a rentabilidade dos últimos 12 meses, mas que nos últimos 3 anos a gente vê que são mercados de alta, tá? Depois a gente segue prestando conta aqui do Ibovespa, que é o principal índice de ações brasileiro. Isso aqui é medido em pontos, tá? Significa 127 mil pontos, 5 mil pontos, 17 mil pontos. Então foi uma semana ruim também para o Ibovespa. E FIX é o índice de fundos imobiliários. Então, quem tem fundo imobiliário, em teoria, tem uma carteira que segue uma rentabilidade próxima disso. Então, caiu 0,7 na semana, cai menos 4,2 nos últimos 12 meses, só que nos últimos 3 anos também com desempenho positivo. Aí depois a gente presta conta aqui de dólar, euro, ouro, petróleo, minério de ferro, Bitcoin. Taxa de juros está em 14,15%, que é o CDI. Inflação medida pelo IPCA, 5,1 nos últimos 12 meses e 15,9 nos últimos 3 anos. E o IGPM, 8,6 dos últimos 12 meses, e 3 anos está em 4,1, porque foi bastante contaminado ali pela queda de dólar que teve em 2021, 2022, tá bom? Então aqui a gente tem um panorama geral só para a gente saber mais ou menos por onde que a gente está pisando. Depois disso, pessoal, nesse relatório eu listo aqui, ó, como acessar um relatório para quem gosta de entender o que está acontecendo no mercado internacional. Então clicou aqui no link, vai abrir um conteúdo direcionando para os principais tópicos que foram abordados em termos de assuntos internacionais. Então fala sobre o Liberation Day, fala sobre a economia americana, no contexto de tarifas, a China, né, com a sua retaliação, o que que aconteceu com as empresas as Big Sevens, principalmente aqui está analisando Microsoft, TikTok, e assim por diante. Então, vocês vão ser convidados para um relatório mais detalhado, caso queiram se aprofundar em assuntos internacionais, tá bom? Então, feito isso, o que mais que a gente tem aqui nesse relatório? A gente sai do assunto internacional e passa a entrar naquilo que eu chamo de cenário macroeconômico. Isso aqui é o coração do nosso relatório, tá? Aqui a gente vai saber exatamente o que que aconteceu. Então, eu comento sobre as tarifas recíprocas sobre diversos países, a queda que aconteceu no S&P e Nasdaq sendo o pior desempenho semanal desde 2020. Então, a gente está comparando aqui o que aconteceu lá no período da pandemia. A China respondeu com retaliação de 34%, né? Então, apesar de ter muito emprego lá fora, o risco, né, a aversão ao risco aumentou. Então, o mundo está acreditando que tanto os Estados Unidos quanto os outros países possam entrar em recessão, e aí fizeram com que as ações das commodities recuem, etc, etc e tal. Então, passo aqui para um panorama geral. Aí aqui começa a parte interessante que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Renda fixa. Taxas de juro real tiveram redução com os rendimentos das NTNBs. O que que são NTNBs? São os títulos públicos que são atrelados à inflação, IPCA mais alguma coisa. Então, eu estou querendo dizer para vocês que os títulos que vencem lá em 2030, eles estão hoje pagando IPCA mais 7,74 contra IPCA mais 7,80 da semana passada. Qual que é a primeira conclusão que a gente consegue tirar daqui? A taxa de título público atrelado à inflação
teve redução na sua remuneração, ou seja, ficou mais barato para o governo captar recursos, porque um título público é um título emitido pelo governo. Então, semana passada ele pagava IPCA mais 8, essa semana ele paga IPCA mais 7,74. Normalmente, quando a taxa de título público cai, significa que ou o país ficou menos arriscado, ou existe um sentimento de que lá na frente vai vir uma recessão, e naturalmente as taxas de juros caem quando tem recessão, e isso se reflete para as taxas desses títulos também. Em período de recessão, o governo não vai ficar pagando IPCA mais 8, ele vai pagar IPCA mais 6, IPCA mais 5 e assim por diante, tá? Ficou curioso e quer entender um pouquinho mais? Mesma coisa, clica aqui no link, vai ser direcionado para um relatório de renda fixa que vai ter todo o resumo do que aconteceu nessa última semana, tá? Aqui do lado, pessoal, seguindo essa linha, eu comento sobre os títulos públicos. Então, nós temos títulos do Tesouro que são pré-fixados, a rentabilidade está na pedra, aquilo que você contratou é o que você vai receber. Existem os títulos que são pós-fixados, atrelados à inflação. Vai pagar a inflação que a gente não sabe qual que vai ser ela daqui para frente, mais uma taxa pré-fixada e dependendo do vencimento, pode ser 29, 40, 45, você tem uma remuneração atrelada a isso. Então, qual que é o sentimento? O que que é legal da gente perceber que, olha, se você comprou um pré-fixado semana passada pagando 14,75 e hoje o governo máximo que ele oferece é 13,98, você se deu bem, você travou a tua rentabilidade numa taxa alta. Se você comprou um pré-fixado a 14,75, a gente está com uma inflação de 20%, você se deu mal, você está ganhando 14 de um lado e o teu poder de compra está sendo corrompido em 20% do outro lado. Então aqui a gente tem uma ideia de se os títulos públicos estão pagando mais ou menos de uma semana contra a outra e qual que é o tamanho desse patamar. Por que que eu falo isso? Por que que isso é importante? Ah, Fabrício, eu sou um investidor super conservador, prefiro deixar todo o meu dinheiro em imóvel. Legal. Seus imóveis, ao longo do tempo, eles se valorizam pela inflação. Né? R$ 1 milhão daqui a 10 anos vai valer R$ 6 milhões, então tua casa de 1 milhão hoje vai valer 6 milhões. Normalmente é isso que acontece. E quanto que você recebe de aluguel? Ah, eu recebo 0,4, 0,5% do patrimônio de aluguel por mês, ou seja, minha casa de R$ 1 milhão fica alugada a 5 mil por mês, tá? 0,5% ao mês dá 6% ao ano. Então é como se o seu aluguel rendesse IPCA mais 6. Só que você tem dor de cabeça com o inquilino, manutenção, custos com imposto de renda que tem que declarar de 27,5% sobre essa renda e outras questões que você bem entende. Num título público, você consegue IPCA mais 7,70, com risco soberano, com liquidez diária. Claro que tem essas oscilações de mercado, né, de uma semana contra a outra, mas é só para vocês conseguirem ir criando algumas comparações e entender quanto que vale a pena vir para o lado, quanto que vale a pena vir para o outro, tá? Depois disso, pessoal, a gente passa aqui embaixo por um gráfico, que é o gráfico DI. O que que é o tal do DI? É juros, tá? Juros futuro, ou seja, quanto que o mercado financeiro acredita que vai ser a taxa de juros lá em janeiro de 2034. Essas linhas aqui, elas representam a curva de juros, né? Quanto que é os juros para cada vencimento, que pode ser 25, 26, 27, 28 e termina lá em 30 e poucos. Então, o que que a gente conclui quando a gente observa um gráfico como esse, tá? Aqui embaixo tem uma legenda. Em preto é a última curva de juros, ou seja, qual que foi a última informação enviada pelo mercado financeiro sob o ponto de vista de expectativa de taxa de juros. E em cinza é quanto que o mercado acreditava que seria a taxa de juros para esses mesmos vencimentos há 6 meses atrás. Então, olha que interessante, primeira conclusão que a gente tira, está em cinza claro. Há 6 meses atrás, o mercado financeiro acreditava que em dezembro de 2025 a taxa de juros seria 11,5. E hoje, o mercado financeiro acredita que a taxa de juros vai ser perto de 14,5. Há 6 meses atrás, se você fosse comprar um título pré-fixado, você estaria comprando um título pré-fixado a 11% ou 11,5%. E hoje, por conta da deterioração do cenário fiscal brasileiro, porque o governo está gastando muito, porque está dando incentivo, crédito, etc., o mundo lá fora ficando mais arriscado, o mercado começou a entender que com uma inflação mais alta, o Banco Central precisa subir mais juros, a gente já vai entrar aqui nas expectativas do mercado, o fato é que essa taxa de juros está lá em cima. Então, quem comprou título a 11,50 vai receber exatamente os 11,50, mas saiba que está com uma taxa 3 pontos percentuais abaixo do que está sendo oferecida
hoje. E esse comportamento da taxa subindo ou caindo interfere diretamente na marcação ao mercado, que é um mecanismo de precificação da carteira de vocês, tá? Então, isso daqui é interessante por esses motivos. Então, a gente observa se a taxa de juros está subindo ou está caindo frente a 6 meses atrás. E nessa última semana, o que a gente percebeu comparado com semana anterior, que é esse azul mais clarinho, é que teve uma embarrigada aqui para baixo. A taxa de juros fechou, ela caiu. Lá em 2027, em azul clarinho, acreditava-se que a taxa de juros fosse ficar perto de 15, e depois o mercado revisou isso para 14. O que que aconteceu aqui? Sentimento, cheirinho de recessão. O mercado começa a imaginar que essas políticas do Trump vão fazer com que o mundo cresça menos, taxa de juros vai cair lá na frente, então começa a desenhar uma curva que começa a cair. Então, essa aqui é a maneira correta de interpretar esse gráfico aqui, tá? Aqui mais ao lado eu trago o relatório Focus. O que que é o relatório Focus? O relatório Focus é um relatório feito em que várias instituições financeiras, toda segunda-feira, se reúnem e mandam para o Banco Central as suas projeções para PIB, Selic, IPCA, dólar e outros indicadores. Pega-se a mediana, não é média, é mediana. Pega, empilha todas as projeções, pega exatamente a que está no meio do caminho. Quanto que o mercado financeiro acredita que vai ser o PIB de 2025? 1,97. 2026, 1,60. 2027, 2. E aí faz isso para Selic, IPCA e dólar. Gente, a pretensão disso aqui não é acertar. Toda semana esse troço é revisado. Qual que é a pretensão disso? É dar um norte, é um balizador, é você estar cego no escuro, você botar a mão numa parede e falar: aqui tem uma parede do meu lado esquerdo, aqui tem uma parede do meu lado direito, então eu vou andar aqui no meio, tá? Outra informação importante é o comportamento, são essas setinhas. Então, assim, eu não estou tão preocupado se o PIB vai ser exatamente 1,97, mas o mercado financeiro revisou para baixo porque semana passada esse número era maior. Opa, então peraí, estou começando a interligar as coisas, né? Eu tenho uma curva de juros aqui que está diminuindo, o mercado está sentindo um cheiro de crise e também está falando que o PIB possivelmente vai para baixo. Ah, mas aí o governo vai usar essa informação, vai dar mais incentivo. Aí é outra história. O fato é que o mercado está achando que sim, pode ser que tenha menor crescimento em 2025, tá? A Selic está em 15,50, deve fechar 2026 a 12,50 e 10,50 e 27, então é uma curva que está caindo de fato. O IPCA 5,65, 4,6, assim por diante, e a mesma coisa para o dólar, jogando ele para baixo, tá? O dólar para baixo, pessoal, por mais que pareça uma coisa maluca, porque é uma moeda forte, né? Ela deveria se valorizar em cenário de crise, porque as pessoas fogem para os Estados Unidos quando vem crise. Acontece que eu acho que o mercado financeiro está começando a dar uma queimada no Trump, tá? No sentido de, cara, você está errando. Eu acho que você deu uma exagerada. Talvez o blefe que você está usando está pesado, e se você continuar com esse papinho de querer tarifar até ilha que tem pinguim e que não tem habitante, o mundo vai crescer menos e o dólar, eu vou tirar meu dinheiro daí dos Estados Unidos. Eu vou para outros mercados. Então é isso que está acontecendo, tá? É assim que a gente interpreta essa tabelinha daqui. Depois disso, pessoal, a gente entra na parte de bolsa. Então, eu comento aqui que o Ibovespa encerrou uma semana em queda de 3,5% a 127 mil pontos. Clicou aqui no link, vai ser gerado, vai ser direcionado também para o relatório, em que pode ver no detalhe tudo que aconteceu na semana e assim por diante, tá? E aqui o resumão, né? Para quem tem esses papéis, é interessante saber quais foram os papéis que mais valorizaram, os papéis que mais caíram, né? Nessa linha aqui desse dashboard, a gente já percebeu que o petróleo caiu 10,9%. Então, naturalmente, as empresas que mais se desvalorizaram são empresas ligadas ao setor de petróleo. Brava, PetroRio, PetroRecôncavo e assim por diante. Então, explico aqui um pouquinho sobre isso, né? E aqui do lado direito, a gente tem o movimento do dólar, parece um símbolo da Nike invertido, né? Então, o dólar ele vinha arrefecendo e depois dessas tarifas, sobretudo da retaliação da China, ele voltou a subir, né? Aqui mais abaixo tem um gráfico muito interessante, que é um gráfico que a gente chama de preço-lucro projetado do Ibovespa. Isso daqui eu vou gastar um tempo para explicar para vocês, para quem ainda não sabe o que isso significa, tá? Todas as vezes que vocês se tornam, compram uma ação, vocês se tornam sócios de um negócio. Mesma coisa se você tiver um CNPJ, você falar quantas cotas você tem daquele CNPJ. Então você se tornou sócio da Petrobras, tá? Você pagou R$ 30 no papel da Petrobras. E a Petrobras é um papel que distribui R$ 3 de lucro por ano. Logo, vai demorar 10 anos para você recuperar o valor que você investiu na Petrobras através das distribuições dos dividendos. Esquece valorização da cota, somente distribuição de lucro,
tá? Então, todas as vezes que a gente tem um preço dividido pelo lucro, a gente descobre quantos anos que demora para eu receber meu dinheiro de volta. Se o preço é 30 do papel e ele me paga R$ 3 de lucro, eu levo 10 anos para recuperar meu recurso, tá? Esse 10 a gente viria aqui, ó, nessa linha aqui desse relatório. Então, percebam que o Ibovespa é um índice de ações que, na média, as ações negociadas no índice levam 11 anos para pagar para os investidores, através de dividendos, o dinheiro que eles gastaram ao se tornar sócio desses papéis, tá? Acontece, pessoal, que nos últimos 3 anos está levando menos, né? Vocês estão levando 7 anos para conseguir recuperar esse recurso. O que vocês preferem? Levar 11 ou levar 7 anos para recuperar? Levar 7 anos para recuperar. Por que isso está acontecendo? Porque numa equação matemática de preço sobre lucro, se o lucro é o denominador e as empresas continuam gerando lucro, que é o que está acontecendo, e o preço diminui porque a galera está dando uma panicada e só quer saber de renda fixa, essa relação preço sobre lucro cai. Então fica barato. Todas as vezes que vocês virem esse gráfico e ele tiver nessa parte de baixo, significa que está barato comprar ação, tá? Na hora que esse negócio voltar, quer dizer que está caro, e normalmente é assim, nesses momentos que as pessoas preferem investir, que é pagando caro, que não são vocês. Vocês são bem assessorados, e vocês sabem que eu sempre defendo a ideia de que a hora de comprar é quando está realmente um cenário de pânico, quando dói, quando a carteira oscila, porque é quando as coisas estão baratas. Depois, quando elas ficam caras, a gente vende, né? Então é assim que a gente interpreta esse gráfico. E aí eu termino esse relatório mostrando aqui para vocês algo que é muito importante, do seu ponto de vista de valorização dos ativos brasileiros, porque a Bolsa Brasileira é uma bolsa bem menor comparada a uma Bolsa Americana, por exemplo, então ela é bastante impactada por aquilo que a gente chama de fluxo de dinheiro estrangeiro, quanto que o gringo está comprando ou vendendo da nossa bolsa, né? Então percebam aqui nessa primeira coluna que tem aqui o investidor estrangeiro, e desde o comecinho de 2025 eles aportaram 6,8 bilhões de reais, 0,7, 3 e 1, na última semana tiraram um pouquinho, 1,1, mas ainda tem um net positivo de 9,6 bilhões de reais, do seu ponto de vista de fluxo de dinheiro estrangeiro, tá? É bem provável que todas as vezes que a gente vê esse resultado positivo, a bolsa vai estar andando bem. Todas as vezes que a gente vê esse resultado negativo, a bolsa vai estar andando mal, tá? E por fim, eu termino aqui dizendo o que que a gente tem que esperar para a semana que vem, que são basicamente dados de inflação, tá? O CPI e PPI na China, Estados Unidos CPI e o Brasil, o destaque vai ser o IPCA de março e o IBC, que é um índice de atividade econômica na última sexta-feira, tá? E eu termino, pessoal, compartilhando aqui o link do meu Instagram e do meu LinkedIn para aquelas pessoas que são mais ativas em redes sociais, mas, enfim, eu acho que o mais importante e o coração do negócio é esse relatório, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham me suportado, não tenha sido muito técnico, que vocês tenham aprendido como que eu construo esse relatório e quais são as informações importantes que a gente pode extrair para conseguir tomar decisão por aqui, tá bom? Muito obrigado pela paciência e um grande abraço.